amigos do canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar as redes nas redes sociais. A entrevista hoje é com o professor hoje aposentado Olavo Vendrusco. Vem falar um pouco sobre a sua vida, sua convivência aqui em Xanxerê. Tudo bem, professor Olavo? Como é que está o senhor? O senhor é natural aqui de Xanxerê mesmo? Eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vim para Xanxerê em 19 de fevereiro de 1972. Conta uma coisa, professor, como é que foi a sua infância? Olha, na verdade foi na roça, foi na colônia mesmo. Fui à aula de pé no chão, colhia milho de pé no chão em pleno inverno, né? E comíamos a comida mais saudável que se podia imaginar, né? E nem por isso, digamos, eu desisti, e era muito difícil na época estudar, e eu resolvi que ia estudar e fui estudar, graças a Deus. Como é que deu essa sua, vou dizer assim, queda, né, professor? Mas como é que o senhor, assim, foi para filosofia, psicologia? Como é que foi essa ideia para ir para esse campo de estudos? Nós, de 9 irmãos, nós 2 que fomos estudar, né? E era a única possibilidade à época, porque as outras faculdades eram pagas e eu não tinha condições de pagar. E eu digo ainda que eu passei 4 anos da minha faculdade usando 2 calças somente, né? E umas 3 ou 4 camisas. A famosa calça líder antigamente, porque o meu pai não tinha condições e, em consequência, eu trabalhava de dia para estudar à noite. Isso tudo no Rio Grande do Sul? Tudo no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nos arredores, próximo Santa Maria e próximo de Santa Maria. Quando é que o senhor falou da data que o senhor veio para Xanxerê? Quando é que o senhor então resolveu vir para Xanxerê? Aqui estava um professor em 71 chamado, hoje o juiz de direito aposentado, o professor Vicente Carnim. Vicente Carnim. E nós éramos amigos, né? E ele disse: não quer ir embora para lá? Quanto você ganha aqui? Eu ganho X. Quer ganhar 4 vezes mais? Eu quero. E simplesmente peguei um saco de roupas que eu tinha, vim embora. E aqui na antiga rodoviária do Felizmino Ferronato, né, o ônibus parou e quem me recebeu foi o meu amigo, meu compadre, o Dr. Aldo Brandalize. Bonita história, né? Só do Dr. Vicente contar para o senhor que o Dr. Vicente passou na prova e ele agradeceu a minha mãe, dando uma estatueta, Nossa Senhora Aparecida, porque a mãe rezou muito para ele para passar a prova. Apenas um comentário para me lembrar do Dr. Vicente. Isso é muito bonito. E quando começou a ministrar então aulas em Xanxerê? Eu cheguei aqui dia 19, dia 1º de março. A então diretora Aldina Pedrão Romano Costa e Silva, inclusive somos primos em 2º grau, ela me deu as 40 aulas dadas. Então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, entre o Costa e Silva e o Colégio La Salle. E como à época só havia 2 professores licenciados, eu fui o terceiro, a outra foi a professora Cacilda Rabusca de Carvalho, então eu não tinha professor de educação física, eu recém saí do quartel e eu dava educação física no Colégio La Salle e língua portuguesa no Costa e Silva. Na época o senhor já veio casado para cá? Não, eu vim solteiro para cá, nem sabia que era isso, vim solteiro para cá. E aí conheceu a esposa? 2 anos depois, 2 anos e meio depois, né, entre namoro e casamento, né, em 1974 casei, e hoje eu tenho 3 filhos e 3 netos. Todos morando em São Paulo. Todos morando em São Paulo. Hoje o senhor está aposentado, né? O senhor atua como vice-presidente da APAI. Como é que é esse trabalho da APAI? Como é que o senhor está vendo isso? Quais as necessidades da APAI? Eu estou aposentado há 10 anos e, dentre outras atividades que eu faço, tudo em silêncio, tudo sem saber a esquerda o que faz a direita, né? Eu resolvi assumir por convite do professor do Wander de Andrade, o atual presidente da APAI, para eu fazer parte da diretoria. Eu digo: não tem problema. E digo de antemão que eu só vou sair da APAI o dia que eu não puder mais fazer nada, que eu não vou mais deixar a APAI, porque é um trabalho que gratifica muito as pessoas. E é um prazer estar lá, poder ajudar aquelas pessoas especiais e saber da quantidade de xanxerenses e fora de Xanxerê ajudam a APAI, e muitos deles não querem nem ouvir falar o nome deles, a ajuda que eles prestam para a APAI. Isso é muito gratificante. Trabalho importante, né? Trabalho muito importante. Há pessoas que depositam mensalmente valores relativamente bons,
mas ninguém sabe a não ser 3 ou 4 pessoas que elas não querem que se diga o nome delas. Voltando um pouquinho atrás, no período que o senhor teve com o trabalho em Xanxerê, o senhor foi supervisor também de ensino. Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho? Qual a ideia do seu trabalho? Na verdade, assim, eu sempre me envolvi na política também, desde 72, com o então falecido candidato à época, o Sadi Cavaleiro Marinho, né? E por convite do Firmino Carvalho. E politicamente isso às vezes rende alguns cargos. E à época, em 81, dia 2 de maio de 81, eu assumi como supervisor local de ensino e atendia os municípios de Vargião, Faxinal dos Guedes e Xanxerê. E o trabalho era supervisionar. Eu diria que, à época, o supervisor era quase um secretário de Estado, porque resolvia todos os problemas, digamos, locais, né? E tudo aquilo que a gente podia fazer de bom, de agradável, que fosse importante para a educação, especialmente ajudando o professor, fazendo trocas às vezes não legais, mas reais, possíveis, eu fazia, porque nós tínhamos essa autonomia. Então, às vezes, tinha um professor que morava no Aterro Alto e um professor que morava em Xanxerê. O daqui tinha que ir para o Aterro Alto e o de lá tinha que vir lecionar aqui. A gente tinha essa condição de fazer a troca sem que se fosse isso que ranço de ninguém e coisa assim. Isso tudo em favor do professor e especialmente em favor do aluno. E não pode deixar de destacar, professor, que o senhor também foi presidente do Clube Xanxerense, né? Como é que o senhor viu, como é que o senhor vê o trabalho todo do Clube Xanxerense? Olha, ser presidente do Clube Xanxerense é uma honra tão grande, porque em 1941, 22 de abril, quando foi fundado o Clube Xanxerense, e hoje não tem mais nenhum sócio fundador vivo, né? É uma honra muito grande, porque os primeiros davam o seu trabalho e o seu dinheiro para construir essa obra no centro da cidade de um valor inestimável, né? E eu foquei mais à época na sede do clube, porque as condições da sede que estava lá estavam muito deterioradas, e nós derrubamos tudo e começamos a construção nova que está até hoje lá. O trabalho que o senhor faz, o senhor fala de aposentado, mas a gente sabe que o senhor não trabalha, o senhor não para de trabalhar no trabalho com os idosos, nas pessoas com menos necessidades. Então, onde vem toda essa sua vontade, esse voluntário todo do senhor aí? Na verdade, eu nem sei como isso aconteceu. Só que tem muitas pessoas que se aposentam e não sabem o que fazer com o tempo. E eu digo que me falta tempo para fazer nada. O que significa isso? Às 7 horas já estou na academia. Às 8h30 eu saio, 8h30 eu saio para fazer alguma coisa em alguma família, algum doente, algum necessitado, né? E nós fizemos um trabalho já, a minha esposa e eu, há 15 anos, junto a uma família, e eu me reservo o direito de não comentar, porque isso também não há de foro íntimo, exatamente isso, né? Entende? Aí, às 11 horas eu vou para a cozinha, tá? Depois do almoço eu tiro uma soneca. Depois disso eu vou para o clube umas 2 horas, 2 horas e pouco. Às 5 horas estou em casa tomando chimarrão com a dona Marli, né? E à noite sempre tem, ou a gente tem a igreja, ou tem um centro espírita, ou tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para buscar, né? Mas nesse meio tempo nós também viajamos muito. Nós andamos pelo mundo velho de Deus, né? Eu estive por 2 vezes na Europa, uma vez com a Marli, nós já fizemos cruzeiro, nós estivemos praticamente por todo o Brasil, né? E nós viajamos bastante, né? E o nosso prazer maior realmente é estarmos num hotel na praia. Isso é bom. É. O que o senhor pensa de Xanxerê, doutor? Professor? Eu falava com o Júlio? Com o Júlio, ainda há pouco, né? E ele fez a mesma pergunta. Eu digo para quem está aqui há 45 anos, né? Eu penso que a época, né? E conheci muito teu pai, tua mãe, que moravam ali, éramos amigos, eu os visitava, né? Tudo que foi feito com o máximo de carinho e de esforço
dos comandantes, dos políticos e da comunidade. Então algumas coisas não foram muito bem planejadas, mas isso não é por culpa de... a época não era desviado o dinheiro, a época ninguém pegava aquilo que não era de ninguém, né? Hoje, Xanxerê, com aproximadamente 50 mil habitantes, eu digo que tem cara de cidade grande, porque temos o centro cardiológico do Grande Oeste, nós temos uma rede de mercados muito boa, nós temos um comércio muito forte, talvez falte uma indústria, né, um pouco mais forte, a construção civil sempre acelerada, né, e vejo que assim, eu só saio daqui numa condição, que já se sabe qual é. Adotei essa cidade como, digamos, como a minha hoje. Não é nem a segunda, é a primeira. Porque eu passei muito mais tempo da minha vida aqui em Xanxerê, aonde eu criei minha família, aonde eu pude me relacionar com os meus amigos, aonde eu fiz muitos amigos e graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo em 44 anos. Professor, nosso canal tem por princípio fazer uma última pergunta. Que a última pergunta nos refere à morte. O que o senhor pensa da morte? Na verdade, quando eu procuro... Não, eu digo o seguinte, eu não penso no dia da manhã, porque eu posso não estar amanhã aqui. E quando me vem, digamos, esse termo morte, eu digo assim, crede e é o suficiente. Então a morte, eu considero como um processo natural. Ela me assusta? Não, não me assusta. Sabe por quê? Porque está na Bíblia, não sabereis o dia nem a hora. Graças a Deus, não saberemos o dia nem a hora. Então devemos fazer e viver cada segundo como se fosse o último. Fazendo bem às pessoas, querendo bem às pessoas e querendo que todos se deem bem. Infelizmente, nessa atual conjuntura, nem todos pensam assim, né? Especialmente aqueles que deveriam pensar. Aqueles que nós, infelizmente, elegemos e às vezes não correspondem às nossas expectativas. Mas, na verdade, a morte é um processo natural e que, por Deus ser tão inteligente, tão sábio e só faz coisas com excelência, ele sabe. Nós não sabemos, graças a ele. Professor Lavo, o Canal X quer agradecer e deixa abertos os microfones para conversar com a população de Xanxerê. Eu agradeço sinceramente pela oportunidade, fico lisonjeado pelo convite. O Dr. Paulo, também meu aluno, um muito bem-sucedido advogado, e dizer a Xanxerê, ame-o ou deixe-o. Vamos fazer tudo para que a nossa cidade seja cada dia melhor, cada pedacinho valorizado e cumprindo especialmente os anseios da civilidade, da educação, do respeito, da cumplicidade, do companheirismo, deixando os ranços de lado, porque cada um contribuindo, a nossa cidade seja cada vez melhor. Muito obrigado.